Então vamos lá, gente. Olhando o material que a gente tinha visto na última aula, basicamente era isso aqui que a gente estava vendo na nossa última aula. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma atividade para ser entregue amanhã, tudo bem? Não esqueçam que temos uma atividade para amanhã. Aqui, ó. Resolver as 3 questões apresentadas no PDF. Então a gente estava vendo a parte de gráficos, corrigimos ali o nosso simulado e tínhamos 3 questões aqui, ó. Questão para casa, a 26, a 27 e a 29. Então essas 3 questões que estão aqui nesse PDF, eles ficaram para casa. Então não esqueça de fazer a atividade e me enviar, tudo bem? Elas valem nota. Mas o que? E a gente começou a ver, na última aula, a parte de movimento circular. Ou seja, abrindo aqui o PDF, o que a gente tem? A gente estava vendo inicialmente movimento linear, que era o movimento em linha reta. E agora a gente começa a ver o movimento circular, que é o movimento em que o cara gira. Ou seja, é um movimento que ele se repete, né? O que a gente pode chamar de movimento periódico, digamos assim. Então a gente tem como exemplos ali um carrossel, uma roda gigante, um carro fazendo alguma curva, né? O próprio planeta Terra, ou seja, eles têm o efeito de rotação, isso pode ser considerado. E aí, no movimento circular, existem alguns carinhos que são importantes para a gente poder analisar, que foi o que a gente viu lá na última aula. E que carinhos são esses? Nós temos ali, ó, primeiro, período. Então, o que é o período? O período é o nosso tempo, ou seja, o tempo que o cara demora para repetir, para fazer aquele evento. Então, por exemplo, pensa lá na corrida da NASCAR, por exemplo, no circuito de Fórmula 1. Qual é o tempo que o carro demora, de Fórmula 1, demora para poder dar uma volta? Isso seria o período. Tudo bem? Qualquer período a gente mede sempre ele em segundos, né? Ou seja, a unidade padrão do sistema internacional é sempre segundos. Nós temos nossa frequência. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de vezes que esse evento se repete em um segundo. Então, se ele demora, sei lá, digamos, 1 segundo para poder dar uma volta, então eu vou ter uma frequência de 1 Hz. Né? Ou seja, a cada volta ele faz em 1 segundo, ou em 1 segundo ele faz uma volta. Mas se ele faz, por exemplo, 0,5 segundos, né? Ou seja, em 1 segundo ele vai dar quantas voltas? Ele vai dar 2 voltas. Ou seja, vai dar o dobro de voltas. Então, mais ou menos essa é a ideia aí. Então, a gente tem ali a nossa velocidade angular. Ou seja, o que é velocidade angular? Se a gente está lidando com uma curva, basicamente a gente tem um ângulo associado aí. Então, esse cara vai ser a nossa velocidade angular. Certo? E ela é dada por radianos por segundo. Acontece que eu vou ter também, vou ter minha velocidade linear, né, que é o que a gente já conhece. Vamos ter a nossa aceleração tangencial e a aceleração angular. E a ideia é o quê? Como que isso tudo se mistura? Basicamente vai se misturar seguindo aquela relação ali, ó, da figurinha que eu botei aqui no canto. Então eu vou ter que a minha velocidade angular é a velocidade com que ele está girando, tudo bem? Então o sentido dela é exatamente aquele ali, ou seja, ele vai estar fazendo a curva. A velocidade linear é a velocidade em linha reta, ou seja, se o carro, por exemplo, ele não conseguir fazer a curva, o que vai acontecer? Ele vai sair andando em linha reta. Então a ideia é basicamente essa, ou seja, a minha velocidade linear, né, que é o meu v, ele vai estar sempre mudando de direção. E aí, por ele estar sempre mudando de direção, ou seja, ele está sempre mudando o vetor dele, que é a direção desse cara, direção e sentido. Então eu vou ter um cara que vai estar associado a essa mudança vetorial. E quem vai ser esse cara? Vai ser minha aceleração
centrípeta. Ou seja, o que é aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta nada mais é do que a aceleração que mantém os corpos ali para dentro, digamos assim. Basicamente é mais ou menos essa a ideia. Então, as relações que eu vou ter são essas aqui. Ou seja, minha frequência é 1 sobre período. E aí eu tenho também que a minha velocidade angular é 2π vezes a frequência. Ou seja, pensa, velocidade, distância sobre tempo. Qual é a distância que o cara percorre? 2π é uma volta completa, né? Então essa seria a distância. Dividido pelo tempo. Ou, como o tempo é 1 sobre t, eu posso escrever como 2πf. É uma forma simples de simplificar esse cara. O v é igual a ω/r, ou seja, minha velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Né? O raio é dado ali na figurinha. Minha aceleração centrípeta ela vai ser velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou, se a gente for substituir, né? Substituo minha velocidade ali ao quadrado, vai ficar ω ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r. Então, moral da história, a gente tem ali também ω ao quadrado vezes r, uma segunda forma. Então, qual é a ideia? Quando a gente fala de movimento circular, basicamente a gente está falando de resolver a equação seguindo mais ou menos o roteirinho. Ou seja, se o cara der o período para a gente vai fazendo todas as contas até chegar lá embaixo. Então, aqui a gente já fez esse exemplo, mas vamos procurar outro. Então vamos lá, vamos procurar outro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é interessante para a gente começar a resolver. Então vamos lá. O que está dizendo essa questão? O automóvel se desloca de uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo que o pneu rola sem qualquer deslizamento. Cada pneu tem um diâmetro de 0,5 metros e um medidor colocado nele que registra a frequência 840 RPM. A velocidade do automóvel é. Então, por exemplo, quando a gente está andando de carro, como que o carro sabe a velocidade que ele tem? Então, o que acontece? No carro, ele vai ter um contador ali na roda. E aí, basicamente, o que o carro faz? O carro, ele sabe qual é o diâmetro da roda. E com isso, ele calcula qual o tempo que a roda demora para dar uma volta. Ou seja, a frequência da roda. Pensa, como se tivesse tipo um sinal. Né? Então, sei lá, eu pego um ponto da roda e faço um desenho. Quando aquele ponto voltar a aparecer, né, numa câmera, no sensor, algo do tipo, ele sabe que deu uma volta. Então o que ele faz? Ele faz exatamente todas aquelas contas que a gente viu e ele consegue saber qual a velocidade desse carro. Então por isso que é muito perigoso quando as pessoas, por exemplo, vão trocar o pneu do carro, aumentar o aro dele, né, um aro 17, aro 21 e por aí vai, porque você pode acabar desregulando o carro, né? Porque o carro está regulado para esse específico raio. E aí a pessoa vai ter problema, né? Porque vai medir uma velocidade e na verdade vai ser outra. Então quais são os dados importantes que a gente tem? Nós temos que a frequência, que ele fala ali, é dada em RPM. Nós temos que o diâmetro, ele é dado em 0,5 m. Aqui tem um negócio bem interessante. Ele pede a velocidade do automóvel, ou seja, ele pede a velocidade linear. Então,
Então vamos lá. Ele já deu para a gente a frequência. Só que repare que quando a gente estava vendo a frequência, ó, a frequência ela estava em uma unidade que era segundo. Ó. Segundo. Desculpa, o período estava em segundo e a frequência estava em unidade chamada Hertz. E repara que aqui ele dá uma unidade chamada de RPM. E o que significa esse RPM? RPM é rotação por minuto. Ou seja, a frequência em RPM é uma rotação por minuto. Então, a cada minuto, ele vai dar 840 rotações. Quando a gente fala da frequência em Hertz, a frequência em Hertz ela é dada em rotações por segundo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma regrinha de 3 simples, né, para poder identificar e relacionar um com o outro. Ou seja, se 840 RPM ocorre em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, então eu vou ter o que? Eu vou ter que quantos hertz vão ocorrer em 1 segundo, né? Porque hertz é rotação por segundo. Opa. Então, é uma regra de 3 simples, que na verdade, o que eu vou acabar fazendo? Vou acabar dividindo esse cara por 60. Mas só para mostrar para vocês de onde vem. Então, eu vou ter ali, ó, 840 vezes 1 é igual a hertz vezes 60. Então, eu vou ter o valor de hertz, eu passo 60 dividindo. Então, vamos lá. 840 dividido por 60, eu posso cortar um zero. E 84 dividido por 6 vai dar 14. Então, eu vou ter 14 Hz. O que significa o 14 Hz? Significa que ele dá 14 voltas a cada segundo. Essa é a definição de Hertz, da frequência. Então, agora que eu já tenho a minha frequência, eu consigo calcular o resto. Vamos agora aqui, ó. Ele deu diâmetro, mas repare que quando a gente calcula os exercícios, ele não dá o diâmetro, ele dá, ó, o raio. Ó. E o que é o raio? O raio é o diâmetro mais o diâmetro. Então, na verdade, se o diâmetro ele é 0,5, o raio ele vai ser o que? Ele vai ser metade desse valor. 0,25 metros. Agora que eu já tenho tudo certinho, como que eu faço para calcular a minha velocidade? Então, ó, minha velocidade está aqui embaixo. Para calcular a velocidade, eu preciso do raio, que eu já tenho, e da velocidade angular, que eu vou ter que descobrir. Então, vou calcular primeiro minha velocidade angular, que é 2πf. Então, vamos lá. Minha fórmula é ômega igual a 2π vezes f. Opa. Então vai ficar π, a gente olha na resposta e vê que ele continua. Então isso não vai alterar em nada. E o f ele vai ser 14. Então a gente vai ter ali 28π. Então 28π rad por segundo.
Agora eu vou calcular quem? Vou calcular minha velocidade linear. Velocidade linear é angular vezes o raio. Então, V é igual a ômega vezes R. Então vamos lá. Vou substituir. Minha velocidade angular, 28π. Vezes o raio. O raio é 0,25. Então vai ficar ali, ó, fazendo a conta. 28 vezes 0,25. Opa, fiz errado. 28 vezes 0,25. 7. Então eu vou ter ali 7π. Então 7π metros por segundo. Então a resposta seria a minha letra E. Alguma dúvida, gente? Conseguiram entender? Hein, gente? Conseguiram entender? No, Manuela, Laura. Show. Laura, Manuela. Conseguiram entender a questão? Sim ou não? Eles estão vivos? Estão aí? Alguém? Bom, vamos continuar então. Vamos fazer mais alguns exercícios? Show de bola, que bom. Então, vamos lá. Vamos pegar mais alguns exercícios. Repara que o exercício ele sempre vai manter mais ou menos a mesma característica, né? Ó, ele sempre vai manter a mesma estrutura. Ele não vai mudar tanto. Ele não vai ficar tão complexo. Que basicamente vão ser aquelas 4 fórmulas que a gente vai trabalhar, seguindo aquele roteirinho, né? Aquelas 4 equações que a gente vai resolver, basicamente que seguindo o cronograma. Então vamos lá. Ele fala, um ponto de movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são. Então repara que ele está pedindo 3 coisas. Então no exercício ele pede para a gente, ó, a velocidade angular, então ele está pedindo W. É isso que ele quer. Então ele está pedindo mais quem? O período. Período é o nosso T. E ele está pedindo velocidade linear. Velocidade linear é o nosso V. Então, são esses 3 caras que a gente tem que abordar. Agora vamos aos dados que a gente tem. Um ponto em movimento uniforme descreve 15 voltas por segundo. O que significa 15 voltas por segundo? O que é voltas por segundo? Olha lá. Ó, frequência, a quantidade de vezes que o evento se repete em 1 segundo. Então, o que significa então? Se ele faz 15 voltas por segundo, significa que ele vai ter o quê? Uma frequência de 15 Hz, né? Hertz são voltas por segundo. Quantas vezes esse cara se movimenta em 1 segundo. Então, de cara ali, eu já consegui obter o quê? Que a minha frequência, meu F, ele vai ser exatamente 15.
certo? Porque ele vai fazer 15 voltas em 1 segundo. Qual é o outro cara que ele deu pra gente? A circunferência tem 8 centímetros de raio. Então, de cara, eu já vou ter que meu raio, que é o meu R, ele vai ser o que? 8 centímetros. Repara o seguinte, o raio a gente tem que converter ele para metro. Só que olha a resposta. A minha resposta está dizendo que o meu raio ele está 280, 160 centímetros por segundo. Então eu não preciso converter. Então vamos lá. Eu tenho o meu F e quero achar o meu T. Qual equação eu vou utilizar? Então vamos lá. Tenho o meu F. Quero achar meu T. Qual equação eu utilizo? A primeira. É F igual a 1 sobre T. Então é ela que eu vou utilizar. Então vamos lá. Então esse aqui é o nosso primeira equação, né? Para poder achar ali o tempo. Meu F ele vale 15. Repara que a frequência é sempre o inverso do período. Ou seja, se eu fosse multiplicar aqui cruzado, eu teria o t multiplicando, isso aqui é igual a 1, e o 15 ia passar dividindo. Ou seja, um é sempre o inverso do outro. Então eu posso dizer que o t é a mesma coisa que 1 sobre 15 segundos. Então, já achei o primeiro cara, que era exatamente esse período. Beleza, já foi um. Agora eu tenho que calcular quem? Minha velocidade angular. Como que eu calculo minha velocidade angular? Vamos olhar as fórmulas. Eu tenho o meu F. Para achar o meu W, 2πf. Então vamos lá. Ômega é igual a 2 vezes π vezes F. Então, eu vou ter ali, Opa. O π a gente vai manter, né? Tá vendo aqui na resposta que o π se mantém. E a minha frequência ela vai virar 15. Então eu vou ter ali 2 vezes 15, 30. Então 30π. Qual a unidade de medida da frequência? É radiano por segundo. Então já consegui achar o segundo cara. Beleza, agora a gente vai para quem? Para velocidade linear. Como que eu calculo minha velocidade linear? Velocidade linear é no v. Então, v é igual a ômega r. Né? Eu não tenho aceleração, então não consigo achar. Então vamos lá. V é igual a ômega r. Então, só substituir, né? Minha velocidade angular, 30π. Vezes o meu raio é 8, vezes 8. Então, 30 vezes 8, 240, né? Então, 240π. E a unidade de medida é o quê? Distância sobre tempo. Minha distância é dada em centímetros e o meu tempo é dado em segundos. Então, centímetros por segundo.
Então, olhando as respostas, o que a gente pode ter aí? Período, né? Ele pede na relação, né? Velocidade angular, então a primeira é 30π. Então a gente já tem letra C aqui, ó, de cara. 1/15 e 240. Então de cara a gente já tirou que a resposta é a letra C. Alguma dúvida, gente? Pegaram mais ou menos a ideia? Noah, Manuela, Laura? Show. Alguma pergunta, alguma dificuldade na hora de resolver as contas? Percebeu que o maior problema das questões é só ficar atento à unidade de medida. Ou seja, se ele está utilizando centímetros, se está utilizando hora, né? Porque o restante é só questão de substituir, né? Não tem muito mistério. Você vai pegar ali a equação e vai substituir. Nada demais. Então, vamos para a nossa última questão. Para vocês pegarem a ideia final. Então ele fala: o tacômetro é um equipamento que fica no painel do carro que indica aos motoristas o tempo real em que a frequência de rotação do motor, supondo que o tacômetro esteja a 300 RPM, 3000 RPM, determine a velocidade angular da rotação angular do motor em radianos por segundo. Então o tacômetro é aquilo que mede, por exemplo, a rotação dele. E aí é quando você sabe, por exemplo, quando a pessoa dirige o carro, é através da rotação que a pessoa sabe, por exemplo, quando ela tem que trocar de marcha. Né? Ou seja, lembra muito Velozes e Furiosos. Né? Aquele pininho que fica mostrando a rotação. Geralmente um carro, ele vai ter uma rotação aí de 1000 até uns 5000 rotações por minuto. Né? 5000 assim, estourando. 3000 já é um nível muito bom. Né? Já está numa hora assim, de você trocar a marcha dele. Né? Conforme você pega um carro, tudo, e tem uma experiência, você consegue ter uma noção um pouquinho melhor. Já moto é um pouquinho diferente. Por quê? Moto ela só tem um cilindro. Ou seja, a moto é muito mais compacta, muito mais leve. Né? Então isso faz com que o motor da moto ela precise trabalhar muito mais. Então ela vai ter uma rotação muito maior. Então, por exemplo, uma moto ela pode ter uma rotação que pode chegar em uns 10.000, ou seja, pode chegar ao dobro. Né? Enquanto dirigindo ali, você está dirigindo na estrada, você tem uma rotação, sei lá, de um carro de 2 a 3.000, 3.000 mais ou menos, a moto pode estar uns 4 ou 5.000, ou seja, ela vai ter uma rotação bem mais elevada. É mais ou menos essa a ideia. Então vamos lá. Ele deu ali, ó, 3.000 RPM. O que é RPM? Já descobrimos que a RPM é rotação por minuto. E como que eu faço para converter esse cara para Hertz? Ó, eu divido ele por 60. Então, eu vou dividir ele por 60. Então eu posso dizer que minha frequência é 3.000 RPM dividido por 60. Então se eu pegar esse cara e dividir por 60, eu vou ter 50. Ou seja, 50 Hz. Em outras palavras, ele faz 3.000 rotações a cada 60 segundos. Então em 1 segundo ele vai fazer quanto? Vai fazer 50 rotações.
né? Tanto que só a gente multiplicar 50 vezes 60, né? Se em 1 segundo ele faz 50, 2 segundos ele faz 100. Então em 60 segundos ele vai fazer 3.000, né? Bem lógico. Então vamos lá. Eu quero calcular a minha velocidade angular e eu tenho minha frequência. Velocidade angular e frequência, 2πf. Então vou ter esse cara aqui, ó. Só substituir então. 2π vezes 50. Então aqui vai dar 100. Então 100π radiano por segundo. Certo, gente? Alguma pergunta? Então a gente vai ter 100π, então a letra E. Alguma pergunta, gente? Noah, Laura, Manuela? Dúvidas? Pietra? Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar aí para casa essas duas questõezinhas. Uma só. Vai, não vou ficar enchendo muito o saco não. Só para vocês treinarem mesmo e ver se vocês conseguirem entender. Nada grande coisa, né? Já que a gente vai ter uma semaninha aí para relaxar, então uma questãozinha aí para vocês resolverem. Bota até um prazo aí de uns 21 dias, né? Ou seja, um prazo bem grande, só para só para pegar o treinar um cadinho. Que aí a gente vai continuar aí depois desse hiato aí. Que aí a gente continua a analisar esse mesmo tipo de sistema. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente?